Ei, gente, boa noite. Hoje a gente vai trazer a ideia do aprendizado para neurodivergentes. Esse ano foi uma pesquisa bastante extensa e eu comentei com ela, quando a gente estava organizando isso, o quanto a nossa pesquisa é realmente extensa. A gente vai falar pelo menos de 6 autores e relacionar isso ainda com superdotação, ainda falando de artigos que falam sobre esses temas. Então vai lá, Simone, aí eu vou complementando algumas perguntas fora desse. Até pelo carnaval, pela minha gente. Então, por muito tempo, eu primeiro começou com as postagens de autismo na internet, né? Eu ficava me indagando. Tudo que eles exigem para o autismo, tudo que eles falam que é necessário para o aprendizado do autismo, seria bom para todo mundo, né? Um aprendizado no assunto do seu interesse, um aprendizado significativo, uma técnica específica para você, né? E aí eu fiquei um tempão procurando se existia diferenças mesmo entre a aprendizagem de um neurodivergente ou uma aprendizagem de uma pessoa normal. E não existe diferença. O processo de aprender é o mesmo. Você, por algum motivo, aquele assunto chama a sua atenção, você começa a relacionar no seu cérebro com tudo que você já conhece, com tudo que você tenta criar uma lógica daquilo, você não, ou você cria ou você não cria, aí você vai buscar, não sei o que, até que você acomode aquela informação e fale, não, é suficiente, agora entendi esse conteúdo. O que acontece é que numa pessoa neurotípica, essa aprendizagem ela vai ser mais lenta. Então, a pessoa talvez precise repetir mais, precise olhar com mais cuidado aquele conteúdo para criar essas conexões com o que ela já conhece e assimilar esse conteúdo. Numa pessoa superdotada, o que vai acontecer? Ela vai a rede, né, de astrócitos dela é mais robusta. Então, é como se ela tivesse um escoamento de informações no cérebro muito mais rápido. As redes de neurônios dela, né, funcionam de uma forma mais eficaz. Então, o que ela vai fazer? Ela vai rapidamente, o cérebro dela vai fazer várias conexões, vários caminhos neurais atrás dos conhecimentos que ela já tem, e por lógica, rapidamente ela vai chegar no conteúdo. E aí vem o autodidatismo do superdotado. Ele não precisa que alguém explique, ele rapidamente ele cria essa conexão com o que ele já conhece, vai buscando o que falta e assimila a informação. Aí nós fomos para os nossos grandes teóricos da aprendizagem. Aí na nossa pesquisa a gente vai começar pelo Piaget, mas tanto faz a ordem aqui, porque um complementa o outro. Piaget, para quem não sabe, ele é um biólogo suíço. Então, ele vem da área da biologia, ele tenta entender como dar essa gênese do pensamento, do conhecimento, a partir da biologia. E ele percebeu que o desenvolvimento cognitivo ele se dá por estágios. Começa lá com um bebezinho pequenininho, que começa com a parte instintiva dele. Os recursos que o bebê tem são os instintos, sugar, a visão, a audição. É assim que ele vai começando a assimilar o mundo e a construir a desenvolver a cognição dele. Então, ele vai morder o objeto, ele vai cheirar, ele vai bater, e ele vai passando por essas etapas, sempre dessa forma, assim, interagindo com o mundo. Então, a maturação biológica vai se dar pela vivência dele com o mundo. E esse estágio vai acabar por volta dos 2 anos, mas não é certeza. Pode ser que ele seja mais estimulado, pode ser que a cognição dele seja mais rápida, mas é as experiências dele, através dos sentidos, que vai desenvolver a parte cognitiva até os 2 anos. Depois vem o estágio pré-operatório,
onde a criança vai começar esse processo, a criança ali de 2 até 5 anos, até 4 anos, vai começar a experimentar o mundo, a fase do faz de conta, do brincar, ela vai vivendo essas experiências e vai assimilando o mundo e acomodando as informações. Depois vem o operatório concreto. Na fase do operatório concreto, coincide com o início da alfabetização, ali dos 7 anos, ela precisa do concreto para entender. Então, você vai com letrinhas móveis, você vai com... Para fazer as contas, ela precisa da ajuda dos dedinhos. Então, ela vai experimentando o mundo, mas ela ainda não consegue fazer tudo de cabeça. Ela precisa desse concreto para construir o raciocínio dela e ir desenvolvendo. E aí vai acontecendo essa maturação biológica, junto com essa assimilação das experiências que ela vai vivendo no mundo. Então, quanto mais estimulada, né, mais propícia a ter esse desenvolvimento, e ela vai acomodando até mais ou menos com os 12 anos chegar no operatório formal, que o melhor exemplo é as contas de cabeça. Você já não precisa mais dos dedinhos para contar, você já faz tudo de cabeça. Claro que no superdotado, isso é muito, pode que alguma dessas etapas eles cheguem, que nem, por exemplo, meu filho fazia conta de cabeça com 4 anos, mas isso não necessariamente não vai acontecer com uma pessoa que não é neurodivergente, ela também pode avançar numa área que ela tem mais facilidade que outra. Mas a principal questão da teoria do Piaget é que tem essa maturação biológica, mas também tem a assimilação através das experiências do mundo. Aí nós viemos para o Levi-Vygotsky. Enquanto Piaget estava lá na Suíça, Vygotsky estava na Rússia, então ele demorou um pouquinho mais para chegar no Brasil, por conta de Guerra Fria, de traduções, ele chegou aqui mais ou menos na década de 80. O que ele mostra? Só que ele é lá do começo do século. Ele traz a teoria socio-interacionista. Ele estava, né, num ambiente socialista, né? E aí ele pesquisou como o meio influencia essa aprendizagem. Então, ele parte do princípio que a gente tem um potencial a ser desenvolvido e que é um meio que vai desenvolver esse potencial, a sua interação. Então, ele chama de zona de desenvolvimento proximal. O que seria a zona de desenvolvimento proximal? É aquela capacidade que você já tem para desenvolver, você já tem o cognitivo preparado para isso e falta essa interação com o meio para desenvolver essa aprendizagem, né? E aí, ela é um conceito central na teoria do desenvolvimento cognitivo do Vygotsky, porque ela se refere a esse intervalo entre o que a pessoa tem a capacidade de aprender e o que ela já realiza sozinha. Então, é assim, o que ela é aquele intervalo entre ela precisar de alguém para orientar até ela conseguir fazer sozinha. Então, é a capacidade potencial, que é o potencial que ela tem de fazer alguma coisa com orientação, até ela fazer essa capacidade de forma independente. Então, o Vygotsky, enquanto o Piaget vem com a maturação biológica, o Vygotsky completa falando que precisa do meio para desenvolver essa maturação. Aí, nós temos também, não tão conhecido, o Vallon. O Vallon, ele vem com a psicogenética. Ele é o primeiro que fala que fatores afetivos influenciam nessa questão do aprendizado. Ele fala que o conteúdo precisa ser significativo para a pessoa, assim como o Piaget, para o Vygotsky, mas ele fala que também o ambiente, a pessoa com que vai interagir, então aquele ambiente acolhedor, de aprendizagem, né? E aí ele trabalha com uma visão global desse desenvolvimento psicogenético, influenciado por fatores afetivos, motores, né, a sua capacidade de fazer as coisas,
o cognitivo e o social. Então, ele completa as outras 3 teorias, incluindo a questão da afetividade nesse desenvolvimento. E continua também com a importância do meio e das interações sociais. Aí, eu incluí o Paulo Freire. Por que o Paulo Freire? Não sei se vocês conhecem o trabalho do Paulo Freire, mas ele desenvolveu, assim, na época dele, você ia lá dar um Mobral, um curso de alfabetização para pessoas analfabetas adultas, e você ia com a Caminho Suave. Um B mais aba, o bebê baba, o cão bebe leite na cuia, né? E aí, imagina, você é um peão de obra, trabalhou o dia inteiro na obra, está esgotado, e aí de noite você tem que frequentar uma aula de alfabetização de adultos, porque você quer melhorar de vida, e aí chega lá e fala, o bebê baba. A pessoa já se sentia humilhada por ser analfabeto. Ela se sentia péssima. Aí o Paulo Freire vem com uma alfabetização, com uma pedagogia através do diálogo. Então, assim, você vai lá para a obra da aula para aquele pessoal, eles são analfabetos, eles não sabem decodificar a linguagem escrita, porém, eles têm uma experiência de vida enorme. Então, você vai chegar e vai falar assim, e aí, gente, me explica aí como faz uma parede. Eu tenho lá, aí a pessoa vai falar como ela calcula os tijolos, como ela calcula, como ela faz a mistura do cimento, quanto põe de cada. E a partir dessa vivência dele, do que é a realidade dele, você vai explicar como funciona a matemática, o português, a partir de coisas que são importantes para ele. E aí vai, né, muito melhor esse aprendizado, porque é significativo, né? E junto a isso, tem a questão da liberdade e da conscientização, porque o professor ali, ele é um mediador, ele promove diálogos, promove debates, porque como se está com uma população muito necessitada, muito carente, você tem que mostrar para ela que ela encontra meios, né, para conseguir as coisas que ela precisa, para suprir essas necessidades, e é através do diálogo e da conscientização que ela vai melhorar de vida. Então, completamos essa história de desenvolvimento biológico através da interação com o meio, com a afetividade e com a realidade da própria pessoa, com o Paulo Freire. E aí, o que tudo isso tem a ver com a neurodivergência, né? Que isso daí funciona, né, para todo mundo. Quando você se interessa por uma coisa que te chama a atenção, encontra uma pessoa legal para te orientar, rola aquela conexão com a pessoa e você vê sentido naquilo para a sua vida prática, entra lá no estado de fluxo e vai embora, né? Então, como a gente traria isso para os neurodivergentes em sala de aula? E aí que está a dificuldade da realidade do nosso país, né? Porque precisaria de um apoio personalizado. Fala aí, Rafa. E aí já é legal pontuar que esses pontos que a gente vai colocar agora, na verdade, serviriam para todo mundo. Uma escola ideal, mas entendendo a nossa independência, a gente só funciona assim. Devido, né, às condições do neurodivergente, né, necessita realmente desse apoio, porque a escola normal não funciona para esse público. Então, esse apoio personalizado que vai adaptar métodos de ensino às necessidades individuais, como usar ferramentas visuais para disléxicos ou estratégias de organização para quem tem TDAH. Eu faço faculdade, tinha uma pessoa disléxica na minha sala, ela foi para a noite agora, e ela produzia áudios da matéria para ouvir no ônibus enquanto ela ia para o trabalho. Para ler para ela não rola, mas uma gravação em áudio super funciona.
Agora, outra coisa, na sala da minha filha tem 2 autistas, um verbal, super inteligente, e um não verbal, né? E esse não verbal recebe lá várias atividades feitas pela professora e com coisas sensoriais, tipo grama sintética. Vira e mexe, a filha, a gente está em algum lugar, ela, ai, tem isso no material do fulano, não sei o quê. E aí ele faz essas atividades com a AT dele, né? Acho que chama AT. Aí nós precisamos de ambientes inclusivos. Criar esse ambiente de aprendizagem que reconheçam e respeite as diferenças neurológicas, promovendo a inclusão e a aceitação. Gente, um vai ser melhor falando, um vai ser melhor digitando, um vai ser melhor fazendo teatro. Eu adorava quando eu fazia magistério, que as professoras deixavam a gente fazer teatro dos livros clássicos, em vez de fazer prova. Gente, tem tanta coisa que pode ser feita. Hoje eu recebi um vídeo no grupo da minha filha que era educação física, era corrida. Aí 2 alunos corriam e um ganhava, né? Aí o autista, né, que foi correr, e aí as outras crianças, a criança que era o adversário dele, correu assim mais devagar para deixar ele ganhar e todo mundo torcendo assim. A mãe falou assim, gente, isso não tem preço, assim, é muito interessante, né? Como eles vão se adaptando e virando, né, um processo natural, assim, né? Então a gente precisa desse ambiente que às vezes precisa de uma letra maior, às vezes precisa de um fone de ouvido, de uma sala de despressurização na escola, e não só necessariamente, né, para um neurodivergente, né? Eu lembro que eu estudava num colégio, tinha uma biblioteca que as crianças podiam usar no intervalo, tinha criança que ia para lá só para ficar mais no silêncio, lendo um livro que a Só a Simone caiu, gente? Foi eu que caí. Alguém me escuta? Eu só quero checar Eu estou te só a internet. ouvindo. E oi, Oi. Rafael, boa noite. A Simone que Oi. congelou, né? Eu congelei, gente. Voltou. Voltou? Ah, minha internet, gente, é péssima. E- então, então, assim, eu trabalhava com um rapaz que era deficiente visual, e aí ele usava no computador uma letra maior, assim, ele nem precisava de um computador, era uma ferramenta do próprio Windows que aumentava a letra. E às vezes isso faria totalmente a diferença, né, na vida daquela criança, né? Mas é tão difícil, né? Existem uns recursos, né? Mas a escola não deixa, né? E aí, educação continuada, que é o treinamento contínuo para educadores e profissionais sobre neurodivergências para que possam oferecer o melhor suporte possível. E aí, gente, quais as necessidades que vocês passaram durante a escola de vocês ou que seus filhos passam? Teria uma solução e está difícil, né? Conseguir essa. Trazer um exemplo concreto ali dessa situação da escola com um problema geral. O sinal da escola passa dos decibéis aceitados para qualquer ouvido humano. É um problema coletivo. Não é só para a gente. E aí, nesse sentido, talvez, é uma hipótese que eu estou soltando aqui, o autismo e a neurodivergência é uma evolução no sentido de entender um ambiente que está ficando inóspito. É aquela pessoa que não dá conta de lidar com aquele estímulo que geralmente se aceita e precisa sair disso. E aí, o que complemento, só para a gente fechar e abrir para o pessoal, o que é importante entender? Todo aluno é diferente e a perspectiva de normatizar o aluno autista com habilidades ou TDAH ou qualquer outro aluno que saia da média de alguma maneira não faz sentido. Ele não vai aprender como aquele aluno médio.
Gente, lembrando que é médio no sentido estatístico, para quem está no YouTube, não é médio no sentido de melhor ou pior. Também, a noção de estudar é diferente nas classes sociais, quando a gente vai para uma classe mais alta. Que legal, você estuda para a classe mais baixa. Nossa, é o nerd. Quer dizer, o estudo ele tem um lugar diferente, independente de quem a gente fala. Por fim, quando vocês olharem para pesquisar sobre experiências com superdotados em escolas, no sentido educacional, vocês vão cair em Renzulli, que é o autor mais clássico que tem sobre isso. Ele fala sobre a questão dos 3 anéis, que é a criatividade, rendimento acima da média e comprometimento com a tarefa. Então, muitas das avaliações passam por esse critério, inclusive. Ele fala do enriquecimento curricular, que é basicamente você juntar outras matérias, não necessariamente escolares, nesse processo. E aí, eu achei alguns artigos nesse sentido, que é esse artigo aqui que eu estou marcando, para quem está no YouTube. As crianças se posicionaram da seguinte maneira: sentiram-se ouvidas, respeitadas e reconhecidas na fala, de uma crítica de algum sentido, e também de experiências outras diversas, que é a ideia do, olha, vamos fazer teatro, uma pintura, um passeio, uma música. E são estágios do Renzulli também para esse processo. Mas vamos pensar também de uma coisa muito importante. Essa escola é para todo mundo, gente. Qual é o lado ruim de ter uma aula de música? E na aula de música, alguém se destaca para o lado musical. Poxa, todo mundo ganha nesse processo. Ou mesmo que não se destaque, só dele praticar, vai desestressar, vai fazer alguma atividade, vai se sentir importante, né? Vai ter a experiência de ter lidado com música, minimamente. Sim. Então, todo mundo ganha quando a gente entra com esse processo. E é isso, gente. Eu vou tirar agora a apresentação, vou tirar a gravação. Simone, agradecendo. Muito obrigado. Especialmente porque o carnaval não deixa com que eu fale da maneira que eu quero. Essa parceria tem sido muito importante para o canal, para o grupo. Deixou de ser Rafael, então tem sido muito importante. Gravação terminada. Obrigada pela oportunidade, Rafa.